Ao vivo? Meus amigos, boa noite. Primeiro, um aviso a todos, essa live, ela tem A live de hoje, como de resto todas as lives do canal, ela tem um objetivo sempre pedagógico, para não dizer até educativo. O objetivo do canal é informacional, no sentido de discutir questões afetas, né, que dizem respeito e interesse à sociedade, notadamente discutindo questões da justiça, do direito, como profissional que sou da área do direito, né? Essa live vai abordar questões relacionadas a dano moral, direito à indenização por dano moral, obrigação de indenizar por eventualmente ter causado um dano moral a alguém, o fato vamos dizer assim, do personagem central da live, do caso concreto, usado como pretexto para a live, ser um ministro do STF, é meramente coincidência, né? Supremo Tribunal Federal, uma instituição que merece respeito, uma instituição secular no Brasil, que tem uma história, inclusive há esplêndidos livros contando a história do Supremo Tribunal. Por lá já se passaram homens e mulheres extremamente respeitáveis. A instituição do Supremo Tribunal Federal, como de resto do Judiciário brasileiro, e o STF, o Supremo Tribunal Federal, como cúpula, né, do Judiciário, merece todo o respeito. Na opinião desse modesto advogado, é indispensável a democracia, pelo menos enquanto a enxergamos agora. Todos os ministros que lá estão nesse momento merecem o nosso respeito, inclusive o que, por acaso, por uma coincidência, também diz respeito ao caso tratado hoje, tá certo? Essa live, portanto, não tem nenhum viés de discussão de cunho pessoal, ou mesmo político partidário, nada disso. Os comentários que aqui serão feitos de cunho no sentido de análise jurídica e sempre de maneira respeitosa e urbana, como é comum, inclusive, a nós, operadores do direito. Faço essas ressalvas que, em tempos normais, seriam até desnecessárias, porquanto, né, em razão de que essa live foi colocada de maneira programada há coisa de meia hora e parece que a plataforma derrubou essa live, né? Antes mesmo de começar a programação da live, instantes antes de nós iniciarmos, ela foi derrubada, né? A postagem, né? A programação foi colocada em disposição pela plataforma. Lamentável. A thumbnail, a capa de programação da live, bem como o título, não há nada de que não seja compatível com a realidade, não é? Conforme demonstraremos aqui. E, portanto, lamentável, é muito entristecedor para um Estado Democrático de Direito o que aconteceu. Inclusive, ela pode ser derrubada enquanto está sendo tocada e também, de repente, ao final. Bom, vamos começar o caso. Pessoal, hoje nós discutiremos sobre, vamos dizer assim, direitos da personalidade. Né? A honra, a reputação é um direito da personalidade. Todos nós temos o direito a mantermos incólume, ou seja, protegida, intacta a nossa personalidade, a nossa honra. Os direitos da personalidade são assegurados, primeiro, pela Constituição e de forma mais delineada pelo Código Civil brasileiro. De modo que uma afronta, uma agressão à personalidade de qualquer de nós, aos atributos de nossa personalidade, à nossa imagem, à nossa honra, isso muitas vezes um ataque aos atributos de nossa personalidade configura um abalo no nosso íntimo, um abalo emocional, um abalo psicológico, quando não, um abalo em uma das manifestações de nossa personalidade, que é o nosso mistério,
o nosso exercer de nossa profissão, a nossa, vamos dizer assim, a nossa boa fama pessoal, profissional. Então, esse é o contexto dessa live de hoje, tá certo? Esta semana, salvo engano, na quarta-feira, veio à baila aí a notícia de que Sua Excelência, o ministro mencionado nesse vídeo, foi condenado a pagar danos morais, uma indenização de 50 mil a título de danos morais, ao professor de Direito já aposentado, salvo engano, da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, a USP, a famosa Faculdade de Direito do Largo São Francisco, que Sua Excelência, o ministro, foi condenado, então, a indenizar a Sua Excelência, o professor, em 50 mil reais por ter, segundo se noticia, afrontado a honra desse nobre professor. Repito meus respeitos a ambas as figuras, notáveis profissionais do direito, notáveis doutrinadores, ambos professores. Como disse, a análise aqui é meramente jurídica, o comentário não chega nem a ser uma análise. Bom, o processo é um processo ajuizado no Tribunal de Justiça de São Paulo, é um processo de natureza civil, é um processo do ano 2022, onde o professor Modesto Carvalhosa, então, por meio de seu advogado, apresentou ao Judiciário de São Paulo um pedido indenizatório, argumentando, Sua Excelência, o professor Modesto Carvalhosa, que o ministro Gilmar Mendes, em certa ocasião, enquanto proferia um voto e também em entrevistas, argumentou, então, o ofendido, o professor Carvalhosa, que o ministro Gilmar Mendes teria, e fez prova, né, o professor Modesto Carvalhosa ali fez prova de que o ministro ofendeu ali a sua honra, causou-lhe, então, um dano moral, esse dano moral, então, passível de indenização pecuniária, né, o que nós chamamos de indenização por dano moral. Bom, o advogado, né, o professor Carvalhosa, do professor Carvalhosa, argumenta que, em certa feita, o ministro Gilmar Mendes se referiu ao professor Modesto Carvalhosa como um falso professor. Um falso professor. Imaginem vocês que é público e notório que o professor Modesto Carvalhosa é um homem que se dedica ao magistério de direito, se dedica ao ensino de direito aquela que é mais notória faculdade de direito do Brasil, que é a do Largo São Francisco, há décadas. Há décadas. É um professor eminente, respeitabilíssimo, inclusive um doutrinador, um homem que escreve sobre direito, né? É um homem que advoga, evidentemente, e sua honra, então, ao que se sabe até então, público e notoriamente, era incólume, inabalável, intacta, sem nódoa. E também argumenta, por meio de seu advogado, o professor Modesto Carvalhosa, que tanto em votos como também em entrevistas à imprensa, a Sua Excelência, o juiz, né, ministro citado, no título dessa live, teria insinuado que o professor Modesto Carvalhosa teria, quando no âmbito de sua atuação enquanto advogado na Lava Jato, sugerido a criação de um fundo financeiro que teria, segundo se noticia e segundo diz também o advogado Carvalhosa, teria, o ministro Gilmar Mendes teria insinuado que aqui o ofendido Carvalhosa teria se beneficiado da criação desse fundo, maculando, portanto, segundo o advogado, a honra, a reputação, a boa fama profissional da suposta vítima aqui, de quem teria sofrido dano moral, o professor Modesto Carvalhosa. Ora bem, a jurisprudência, a partir de certo momento da discussão a respeito do dano moral na nossa história, das nossas decisões judiciais, passou a fazer uma diferença entre dano moral e mero aborrecimento.
Em certo momento na nossa história do direito, passou-se a entender que estaria acontecendo no Brasil a chamada indústria do dano moral. É que, em certo momento, as pessoas que sofriam qualquer, vamos dizer assim, qualquer insatisfação, que tinham qualquer, vamos dizer assim, disposição com uma outra, se a outra tivesse dito algo que não agradasse muito, essa pessoa então várias pessoas nessa situação passaram a ajuizar ações dizendo que tiveram ali um dano moral e pedir indenização. Bom, isso ficou tão, durante nossa história, sei lá, a partir dos meados dos anos 90 em diante, tantas pessoas pedindo dano moral no judiciário, e que se entendeu, então, que estava havendo aquilo que se denominou de indústria do dano moral, que a justiça, nossos julgadores, tiveram que passar a, então, colocar uma régua, vamos dizer assim. Então, a diferenciar. Tem situações que, de fato, a pessoa teve a sua honra abalada, teve a sua honra maculada, então teria, portanto, sofrido um dano moral, e aquele que causou esse dano, aquele que ofendeu essa pessoa, portanto, cometeu um ato ilícito, passivo de responsabilização civil, portanto, dever de indenizar a título de danos morais. De outro lado, e o que seria a maioria das vezes, certas situações da convivência em sociedade nos levaria a ter dissabores, mínimos dissabores, pequenos dissabores, o que a doutrina, a jurisprudência passou a chamar de mero aborrecimento. Por exemplo, muitas vezes se discutiu, e ainda se discute em certa medida, por exemplo, se o fato de uma longa espera numa fila de banco, se aquilo seria um dano moral à pessoa, ou um mero aborrecimento. Entre outros aspectos da nossa vida cotidiana. Muitas vezes, até hoje, e acho que até majoritariamente, na maioria das vezes, tem se entendido que, por exemplo, uma longa espera numa fila de banco é um mero aborrecimento. É claro que leis municipais passaram a lei dos 15 minutos, muitos juízes, quando se pedia, diante de muitos juízes, dano moral por longas filas, os juízes entendiam que se tivesse lei municipal dizendo que 15, 30 minutos era tempo muito grande de espera, muitos juízes, diante dessa lei municipal, acabavam dando um dano moral e entendia que não era mero aborrecimento. Pois bem, então nós temos como aqui, vamos dizer assim, primeira premissa nossa, e é uma premissa real, concreta, que há essa diferenciação entre mero aborrecimento e dano moral. O que se indeniza, odiernamente, comumente, é o dano moral. O professor Modesto Cavalhoça, quando a juização em face, ou seja, contra o ministro Gilmar Mendes, ele argumenta que o ministro Gilmar Mendes teria ofendido, afrontado a sua honra, agredido a sua honra, à medida em que o teria chamado de falso professor, e ele é um professor, e que também teria insinuado o ministro Gilmar Mendes que o professor Modesto Cavalhoça teria, isso é o que está noticiado, não é minha opinião, teria então duvidado vamos dizer assim, da honestidade do ministro Cavalhoça enquanto advogado, em certo momento, em situações anexas à Operação Lava Jato. Diante disso, entendendo que a sua honra e também a sua boa reputação profissional havia sido ferida por essas afirmações de Sua Excelência, respeitável ministro Gilmar Mendes, o professor Cavalhoça, no seu direito de cidadão, acionou o judiciário e disse: minha honra foi afrontada pelo ministro Gilmar Mendes, por isso, por isso, por isso. Pois bem, esse processo, ele passa por uma vara de primeiro grau da comarca da cidade de São Paulo, ele sobe em grau de recurso, ele vai para o TJ de São Paulo, segunda instância, e o Tribunal de São Paulo, em segunda instância, o Tribunal de São Paulo, em segunda instância, por 5-0, por unanimidade, eles condenam o ministro Gilmar Mendes, e esse é o título da live, não precisava derrubar a live, eles condenam o ministro Gilmar Mendes, entendendo que o ministro Gilmar Mendes havia
nesse caso agora narrado, contra o professor Modesto Cavalhoça, cometido um ato ilícito contra a honra do professor Modesto Cavalhoça, ao chamá-lo de falso professor e etc. Entendendo, então, os 5 desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, que diante desse ato ilícito praticado pelo ministro Mendes contra o professor Modesto Cavalhoça, se configurou um dano moral contra o professor Modesto Cavalhoça e que ele, a vítima, Modesto Cavalhoça, seria então merecedor e de pleno direito tinha ali, portanto, o merecimento a ser indenizado, reparado pelo mal causado à sua honra, no valor, como eu disse, na pecúnia de 50 mil reais. Caberá recurso, ainda dentro do próprio Tribunal de Justiça de São Paulo, se uma parte ou outra parte, ambas as partes poderão recorrer, e caberá também depois recurso para o Superior Tribunal de Justiça. Então, vamos repisar a tese. A live está aí ainda ou caiu? Está aí ainda? É uma discussão acadêmica aqui, uma discussão técnica de direito, e a plataforma anda em dias terríveis. Portanto, a tese do aqui considerado ofendido, que é o professor Modesto Cavalhoça, era a de que Sua Excelência o Ministro, como disse, teria cometido esse ato ilícito ao ofender a honra do professor. E que esse ato ilícito teria sido um ato praticado na pessoalidade, ou seja, o ministro, e não o ministro, a pessoa do Gilmar Mendes, e não o Gilmar Mendes na atividade do julgar. O Gilmar Mendes, e não o Gilmar Mendes na atividade do julgar, teria querido e teria então perpetrado a ofensa, o dano moral contra o professor. E que daí então a necessidade de se reconhecer a responsabilização civil e o dever de indenizar. Essa tese foi aceita. Essa tese do advogado do queixoso, ou seja, do advogado da vítima da agressão à honra, Modesto Cavalhoça, foi aceita. Agora, qual foi a tese de defesa de Sua Excelência, o advogado do ministro Gilmar Mendes? Bom, o advogado do ministro Gilmar Mendes disse o seguinte: não, o ministro Gilmar Mendes, quando de fato chamou o professor Cavalhoça de falso professor, quando fez críticas à atuação do professor Cavalhoça na Lava Jato, o meu cliente, ministro Gilmar Mendes, estava ali protegido pelo seu exercício, pela sua atividade de juiz. E independente dele ter proferido essas frases contra Cavalhoça, seja ali dentro do Supremo Tribunal, ou seja em entrevistas para repórteres e jornalistas, tudo isso, o ministro Gilmar Mendes, disse o advogado Gilmar Mendes, está protegido porque ele estava fazendo isso, dando opinião no exercício de sua função enquanto juiz. E, portanto, não há ilícito, não há dever de indenizar por dano moral coisa nenhuma. Mais ou menos que dizer, se ele se sentiu ofendido, paciência, o meu cliente é juiz. Esta tese da defesa de Sua Excelência, o ministro Gilmar Mendes, não foi aceito pelos magistrados do Tribunal de Justiça de São Paulo. Tanto é que, como disse, caiu? Aqui caiu. Aqui caiu para mim, travou. Caiu? Bom, tanto é que, como disse, acabou condenado, restou condenado pelo Tribunal de Justiça de São Paulo. Só um instantinho, pessoal.
Bom, na sequência, entendido, agora que nós já temos uma compreensão do caso concreto que estamos usando hoje como material para discutir a questão do ilícito contra a honra de alguém, da reparação ou não por dano moral, né? Nós já entendemos que o ofendido trouxe uma tese para dizer: minha honra foi abalada, não foi um mero aborrecimento. O suposto ofensor, legitimamente, dentro do devido processo legal, por meio de seu advogado, trouxe a sua defesa, disse: não, eu não pratiquei isso enquanto pessoa física, não, disse Gilmar Mendes. Eu disse essas palavras em direção à pessoa do Carvalhosa, eu disse enquanto juiz. Eu disse enquanto juiz. Então veja que houve um fenômeno no mundo da vida que foi uma pessoa, o ministro Gilmar Mendes, disparar palavras em direção a outra pessoa, o professor Carvalhosa, houve esse fenômeno, alguém se sentiu ofendido, fez prova dessa ofensa, vislumbrou que e sentiu no seu íntimo um abalo, certamente até no seu meio profissional um abalo, e bateu as portas do judiciário. E o judiciário não pode dizer: não vou receber a sua queixa aqui, não vou receber, senhor queixoso. Não, existe um princípio constitucional denominado de inafastabilidade do judiciário. Até se discute se esse princípio está tão expresso, mas majoritariamente é um princípio e banhado por constitucionalidade a inafastabilidade do judiciário. O cidadão que bate a porta do judiciário com uma demanda que cumpre certos requisitos mínimos, que todos nós da área do direito sabemos quais são, o judiciário ele não pode, sob pena de se configurar negativa de jurisdição, o judiciário tem que apreciar, tem que conhecer daquela demanda e, ao cabo do processamento, ao cabo da instrução, ao cabo do conhecimento das alegações das provas, o judiciário, o Estado juiz, emanará uma decisão. E se alguém estiver litigando contra alguém estiver promovendo uma ação, que mesmo uma ação civil é traumática contra alguém de má fé, poderá, inclusive, ter uma perda pecuniária por litigância de má fé. Então, o que se viu foi um fato da vida que foi levado ao conhecimento do judiciário, e o judiciário, pelo menos até agora, no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo, esse judiciário, ali o Estado juiz, né, é inerte, o Estado juiz imparcial, diante ali do trabalho dos advogados das partes, esse judiciário está conhecendo da causa e está se manifestando. Se manifestou até agora pela condenação de Sua Excelência o ministro Gilmar Mendes, por entender que ele praticara assim, um ilícito civil, maculando a honra do professor Modesto Carvalhosa, e, portanto, deve-se impor ao ministro Gilmar Mendes o dever de indenizar pelos danos morais que entendeu o Tribunal de Justiça de São Paulo que o ministro Gilmar Mendes tinha causado à honra do professor Carvalhosa. Eu quero, antes de trazer um dado aqui, é um dado noticiado até nesta semana um dado noticiado esta semana diante dessa informação de que o ministro havia sido condenado por danos morais. O Estado de São Paulo, talvez o jornal mais tradicional do país, né,
carinhosamente chamado aí pela população já nacional desde sempre. O Estado de São Paulo é um jornal centenário, já teve tempos melhores, mas vai se recuperar. O Estado de São Paulo noticiou, inclusive, informação do Estado de São Paulo, que a União já teve que arcar por palavras proferidas pelo ministro Gilmar Mendes contra outras pessoas em outros processos, disse o Estado de São Paulo. A União, o erário público, o dinheiro público já teve que arcar com o pagamento de aproximadamente 179 mil reais para pessoas que entraram com o processo afirmando que o ministro Gilmar Mendes tinha ofendido suas honras. E por que isso? Por que a União Federal se viu obrigada, foi condenada, na verdade, pelo Judiciário, a pagar, a indenizar pessoas que teriam sofrido danos morais do ministro Gilmar Mendes? Vamos relembrar que o ministro Gilmar Mendes é um servidor federal. Ele é um juiz do Supremo Tribunal Federal e o STF, Supremo Tribunal Federal, ele é, vamos dizer assim, um órgão da União, assim. É um órgão federal, vamos assim dizer. E por isso, e há decisões, muitas e muitas decisões, na verdade é um entendimento até, da maioria das decisões, de que quando um agente público comete um ato ilícito contra um particular, se se entende que esse agente público cometeu um ato ilícito contra um particular no exercício de sua função pública, que caberia à União indenizar aquele particular e não a pessoa física do agente que causou dano ao particular, tirar do próprio bolso e pagar a indenização. Então, o que se tinha até agora, toda vez que, diz o Estado de São Paulo, que o ministro Gilmar Mendes causava um dano à honra de alguém, quem vinha indenizando essas pessoas não era o ministro Gilmar Mendes, era a União, era o Poder Público Federal, a Coisa Pública Federal. E agora, pela primeira vez, o Tribunal de Justiça de São Paulo, e isso é uma das coisas mais interessantes dessa decisão, o Tribunal de Justiça de São Paulo disse não. Quem deve pagar essa indenização dos 50 mil reais é o próprio Gilmar Mendes. Não é a União, não. Então o Tribunal de Justiça de São Paulo entendeu que o ministro Gilmar Mendes, quando ofendeu o professor Modesto Cavalhoça, não ofendeu enquanto exercia o seu trabalho de ministro, não. Ofendeu despido das funções da magistratura. Quem ofendeu naqueles momentos foi a pessoa física, o indivíduo, o cidadão Gilmar Mendes, e não o ministro Gilmar Mendes. Portanto, se foi, e assim considerou o Tribunal de Justiça de São Paulo, se foi a pessoa física, o cidadão, que tem CPF e RG, Gilmar Mendes, que ofendeu Modesto Cavalhoça, quem deve indenizar Modesto Cavalhoça é Gilmar Mendes, e não o dinheiro público. Assim entendeu cinco desembargadores em uma decisão unânime, como eu disse, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pena que eles vão derrubar essa live, né? Tá sendo gostosa de fazer, tem muitos temas interessantes, mas eu sei que vão derrubar. Muitos temas interessantes de direito. É uma pena que a gente não alcance tantos alunos ainda de direito, né? Porque são temas, no único caso, temas, aspectos, institutos do direito muito interessantes. Que tudo isso é o que se discute dentro de um processo desse. Um processo que não é de grande complexidade. Não. É um processo de responsabilidade civil por dano moral.
mas que, neste caso, traz esse precedente. Até então vinha se entendendo que era muito difícil saber quem ofendeu uma pessoa, se foi ali o agente público no exercício de seu munus, no exercício de sua função pública, ou se foi a pessoa física do agente público. E na dúvida, não. Vai indenizar, houve a ofensa contra o outro cidadão, mas quem deve pagar a indenização é o dinheiro público. Agora não. Esse precedente, e não foi de brincadeira que fizemos essa live, não é para escrachar ninguém, e no início da live eu fiz essas observações todas. As Big Techs estão se tornando, assim, muito apressadas. Muito apressadas. É preciso deixar o povo se expressar, Bom, então é um precedente nesse sentido de que determinou-se que o próprio ofensor, considerado ofensor até agora pelo Tribunal de Justiça, não por mim, o TJ São Paulo, né? Então, que ele tire do bolso a indenização. Embora, como disse, ainda cabe recurso. Uma coisa interessante também que esse caso nos traz à baila, nos dá a oportunidade de discutir, é o seguinte. A advocacia, por exemplo, por lei federal, pelo Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, Lei 8.096, de 94, estabelece lá, assegura lá que o advogado tem, assim vamos dizer, imunidade no exercício da profissão, numa audiência, numa sessão de júri, numa sustentação oral no tribunal, dentro das suas petições, na defesa da causa e dos interesses do seu cliente, o advogado tem imunidade. O que significa dizer que, se for na defesa da causa e dos interesses do cliente, é assegurado ao advogado até usar palavras mais fortes, até altercar de maneira mais incisiva a outra parte, o magistrado, o promotor. Quem nunca viu numa sessão de júri o advogado ser mais duro com o promotor, quando necessário até mais duro com o outro advogado, o promotor, o juiz também, né? Um perito. É claro que hoje a gente está passando por um momento difícil, tem lei aí querendo relativizar, enfraquecer essa imunidade do advogado, porque a prerrogativa que o advogado tem, assegurada por esta lei que eu acabei de falar, de ser mais pleno, de ser mais incisivo na defesa dos seus clientes, não é uma coisa a proteger a figura do advogado. Quando se fala nessa prerrogativa, e de um modo geral em prerrogativas do advogado, quando se assegura a prerrogativa do advogado, está se visando assegurar, na verdade, é o direito do cliente. Em última instância, está se assegurando um benefício ao cliente, ao indivíduo, ao cidadão, à cidadania. Não é superpoderes ou superproteção à figura do advogado, não. Mas isso está estabelecido em lei federal, que o advogado pode, sim, às vezes, usar de palavras duras, que, a depender da sensibilidade do outro, pode até se sentir ofendido o outro. É claro, tudo dentro da razoabilidade, da proporcionalidade, inclusive obedecendo o seu dever também de urbanidade, de educação, de elegância. Mas não há, portanto, hierarquia. É outra coisa que as pessoas se esquecem. É assegurado por lei também, que não é hierarquia, lei federal, que não é hierarquia, não há, entre advogado, promotor, juiz. Juiz não manda em advogado, não. Promotor não manda em advogado, não. Assim também como advogado não manda em juiz, manda em promotor. Não há hierarquia, está todo mundo do mesmo nível. Isso é assegurado por lei federal. Tudo isso para assegurar a defesa da cidadania. E por quê? E por quê? Se permite, se estabelece, se confere que o advogado tem essas prerrogativas.
Porque o advogado, ele está na defesa dos interesses de uma parte. Assim como outro advogado, se for uma causa civil, vai estar também, ele é parte. Ele é defesa de parte, ele é parcial. Ele não é neutro, não é imparcial, ele é parcial. E para ser parcial, para brigar por aquilo que acredita que a sua parte tem direito, ele precisa dessa imunidade, ele precisa da força dessas prerrogativas. E como disse, até para ser mais duro com os oponentes às vezes. Por quê? Porque é parcial. Ele defende os interesses da parte. Agora, o juiz, ele não é parcial, não. O juiz tem que ser imparcial. Ou seja, ele não pode ter parte. Ora, e se nossa lei diz que o juiz, ele está ali para ser árbitro das partes e, portanto, ele não é parte? O juiz está ali para apreciar justamente o que é produzido no embate dessas partes. Quem produzir mais prova consistente, quem demonstrar com mais consistência que lhe assiste realmente o melhor direito ali apresentado e buscado, esse juiz imparcial, diante das partes, vai ali dizer o direito, a quem pertence aquele direito. Ora, então nós já sabemos que quem é parte, sim, precisa dessa proteção, de não ser pego, processado por qualquer palavra mais dura. Agora, se o juiz não é parte, por que precisaria o juiz de proteção? Ou porque a lei autorizaria o juiz e desculparia o juiz se o juiz fosse mais duro? O juiz não precisa ser mais duro, não. Na atividade da judicância, o juiz não precisa usar de palavras que arrepiem, que afrontem, que maculem, que machuquem a honra e a reputação das partes, não. Isso não há em lei nenhuma. O juiz não tem direito à imunidade. Não está escrito em lugar nenhum que o juiz tem direito à imunidade. Ou seja, que deve ser desculpado, que a ele não pega nada se ele for afrontar a honra de uma parte. Não está escrito em lugar nenhum. As garantias que o juiz tem para ser independente, nós aprendemos desde o primeiro semestre da escola de Direito, da Faculdade de Direito, que é justamente garantias, notadamente 3, que são destinadas para o juiz, inclusive pela própria Constituição, para que ele seja independente. Então, o juiz, quando ele presta o concurso e também quando ele alcança certos requisitos no início da sua carreira, ele ali vai adquirir três atributos, 3 proteções muito, muito, muito importantes para que ele possa realmente desempenhar a sua função com altivez e para fazer justiça, sem medo. O juiz, é dito que o juiz tem direito à inamovibilidade, ou seja, não é porque o juiz desagradou, por exemplo, a um prefeito de interior, a um governador, a um presidente, que ele poderá ser jogado para qualquer lugar, para cima, para baixo, porque desagradou alguém. Não. Ele tem direito à inamovibilidade. E tem direito também à irredutibilidade dos seus vencimentos, ou seja, é uma segurança para o juiz saber, olha, se eu desagradar algum dono do poder, será que vão diminuir o que eu recebo, o meu salário? Não. Então essa é uma garantia. Outra garantia, né? 2, 3. A vitaliciedade. Se o juiz, então, em condições normais, temperatura e pressão, se ele estiver fazendo o seu trabalho como bom servidor, ele poderá se aposentar apenas quando assim o desejar, ou quando chegar, por exemplo, a idade máxima permitida, por exemplo, hoje, 75 anos. Agora, é óbvio, se cometer um ilícito contra a administração pública, um crime, etc., poderá ser exonerado, aposentado compulsoriamente, etc. Agora, são essas as garantias, inamovibilidade, irredutibilidade de vencimentos, vitaliciedade, que o juiz precisa para ser independente, altivo e ajudar as partes a encontrarem justiça. O juiz que é imparcial, portanto ele não é parte, ele não tem e não goza de nenhuma proteção no sentido de, olha, a lei me dá o direito, me protege, diz que eu posso sim dizer, alguém é um falso professor, alguém é um mequetrefe. A lei não protege e não autoriza juiz nenhum a falar, a usar dessas palavras, desse vernáculo assintoso contra o jurisdicionado e contra qualquer cidadão. Isso não está na Constituição, não está em lei nenhuma.
Isso pode estar na lei e na cabeça de quem assim age. Não está. Isso devia estar sendo ensinado, remoído e redito nas centenas de faculdades de direito que a gente tem pelo Brasil hoje. Mas não, parece que lá só estão ensinando... os alunos sabem bem o que estão ensinando lá. Salvo as exceções. Salvo as exceções. Então, e por que eu estou dizendo isso? Porque parte das teses do advogado do Sua Excelência Ministro Gilmar Mendes, parte dessas teses deles para dizer que não houve ato ilícito contra a honra de Modesto Cavalhoça, de que não houve dano moral à honra de Modesto Cavalhoça, as teses do advogado do ministro Gilmar Mendes, para tentar convencer o Tribunal de São Paulo de que ele, Gilmar Mendes, não cometeu nenhum dano moral contra Modesto Cavalhoça, é de que o ministro Gilmar Mendes emitiu essas opiniões sobre a pessoa e o proceder de Modesto Cavalhoça no exercício, ele, Gilmar Mendes, no exercício de sua função de juiz. E, pelo que eu disse aqui, eu tenho certeza que a maioria de vocês concordam comigo que não é permitido, autorizado, não é lícito ao juiz, mesmo que fosse na atribuição, no exercício de suas funções de juiz, agir dessa forma. A opinião minha, enquanto técnico, enquanto advogado, é que assiste, melhor razão, aos eminentes julgadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando consideraram que no caso concreto, houve sim ato ilícito, houve sim dano moral praticado contra o professor Modesto Cavalhoça. E também, na minha modesta opinião, creio que também andou bem Suas Excelências julgadores do Tribunal de Justiça de São Paulo, quando, neste caso, abriu este precedente marcante, no sentido de que, reconhecendo que o ministro Gilmar Mendes, servidor público, feriu a honra, cometeu dano moral contra a Cavalhoça, cabe a ele, Gilmar Mendes, tirar do próprio bolso e pagar o ministro Cavalhoça, e não a União, o dinheiro público da nação, pagar por esses exageros. Deve-se dizer também que o professor Cavalhoça, desde a petição inicial desse processo, deixou claro que qualquer valor que fosse recebido a título de indenização, que ele iria fazer a doação para a Santa Casa de São Paulo. Portanto, pessoal, num cenário como esse que estamos vivendo no Brasil, de ânimos tão aflorados, afloramento de ânimos, que muitas vezes é artificialmente produzido por gente que quer ver o caos na nossa sociedade, seja de maneira presencial ou nas redes sociais, é preciso que nós tomemos muito cuidado com opiniões que emitimos sobre os outros, seja diretamente para essa pessoa do ofendido, ou mesmo para terceiros, porque nós temos que ficar atentos que todos nós temos o direito de que nossos direitos, de que nossa personalidade, de que nossa honra, reputação seja respeitada e protegida. Se um outro, no momento de destempero, investe contra nós, no sentido de passar a nos ofender, você imagine a pessoa com a vida de 40 anos de mestre de direito ser avacalhado em rede nacional, seja numa transmissão
pela TV Justiça, seja numa entrevista num de um telejornal de grande visibilidade, um falso professor. O que é isso? O que é isso? Por muito menos tem gente presa. O que é isso? Isso é muito sério. Isso agride a honra pessoal do ofendido. Isso agride a família do ofendido. Isso agride os alunos do ofendido. Isso agride a instituição ao qual esse ofendido entrou por mérito. Isto compromete a reputação desse ofendido junto aos seus colegas de profissão, aos seus clientes. E nós, pessoas comuns do povo, como eu acabava de dizer, como eu dizia, é preciso que tenhamos temperança no dia a dia. Toda vez que for comprovado que nós agredimos a honra de alguém, toda vez que esse ofendido conseguir comprovar na justiça civil, por exemplo, que houve esse dano moral, a consequência, na outra banda da moeda, será que o ofensor seja responsabilizado civilmente e indenize. E sabemos também que a agressão da honra alheia, além do dever de indenização por danos morais, a depender do caso, pode configurar também crimes. Crimes contra a honra, aqueles lá do artigo 138, 139, 140 do Código Penal, quais sejam crime, não necessariamente nessa ordem, mas são esses três: crime de injúria, crime de difamação e crime de calúnia. Às vezes, numa única situação, um destempero de um indivíduo, ele pode acabar com esse destempero cometendo até esses três crimes ao mesmo tempo, ou dois, ou um, que o seja. Então, é preciso tomar muito cuidado. Às vezes, uma agressão à honra alheia causa um prejuízo àquele ofendido, um prejuízo imaterial, que não se pode pegar com a mão, não se pode quantificar em dinheiros, muito maior do que se fosse um prejuízo ao seu patrimônio. É o que se chama, em alguns momentos, esse prejuízo pode ser, inclusive, irreparável. Irreparável. E me parece que, do ponto de vista pedagógico, educacional, evolutivo, o melhor caminho, um dos caminhos, talvez seja que o ofendido, quando tiver possibilidade, busque o judiciário. E processe. Faça a prova. Peça indenização por danos morais. Comprove o dano moral. Comprove a extensão do dano moral. E também, se for o caso, procure também a seara criminal para processar aquele agressor pelos devidos crimes contra a honra praticada. Bom, dito isso, apenas uma pequena ressalva. É claro que também é preciso tomar os devidos cuidados, porque em certas situações também a pessoa, ela procura o judiciário, por exemplo, dizendo que uma outra cometeu um crime contra ela, contra a honra dela, e na verdade é uma forçação de barra, e na verdade não houve crime. E aí vai responder por uma, também aí sim, né? Vai responder por uma calúnia, ou por até um crime de denunciação caluniosa com pena de 2 a 8 anos. Então, se alguém do seu conhecimento foi vítima de uma agressão contra a honra, contra a reputação, e muitas vezes fora mesmo vítima. Só que a forma mais segura, mais produtiva de iniciar essa caminhada à busca da justiça
a busca do saneamento dessa injustiça que você foi vítima, a maneira mais segura para começar essa investigação dessa situação é constituir um advogado de sua confiança, expor a situação, levar aquilo que você entende que são provas, pelo menos iniciais disso, e o advogado vai identificar, olha, realmente você sofreu aqui um dano à sua honra, isso aqui, ao mesmo tempo, é um ilícito civil, é um ilícito penal também, fica a seu critério, você vai poder entrar com uma ação indenizatória civil para demonstrar que houve um dano moral, é passivo de indenização e também você poderá, a depender do caso, você poderá entrar, como disse, com ação criminal. Tá? Agora, nós precisamos, de fato, ter mais responsabilidade com o que falamos sobre os outros. Bom, essa foi a live de hoje. É uma sequência de reflexões que estamos fazendo. Penso que, e tomara que tenha sido, ou que seja um momento útil para 1, 2, 3 pessoas. Deixem aí as suas sugestões, seus comentários, inscrevam-se no canal, compartilhem com alguém que vocês considerem que esse material possa ser útil, tá bom, pessoal? E um abraço, só ressalvar por fim que os comentários aqui, como todos puderam ver, foram comentários respeitosos, comentários num nível de discussão técnica, jurídica, né? E sempre com um cunho didático, sem fulanizar, sem pessoalizar, sem partidarizar politicamente nada, e sempre, como disse, dentro da urbanidade, dentro da respeitabilidade. Espero que também a plataforma entenda e não derrube a live, que é muito feio fazer isso, né? Um abraço, muito obrigado, boa noite.